Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa que vai te ajudar a entrar na universidade. Claro, eu estou falando do Foca no Enem e hoje eu estou com um time de professores focados em tirar todas as suas dúvidas. Hoje nós vamos estudar as ciências da natureza. Então eu estou recebendo os professores Moratti, André e Cris. Vamos chamar eles como carinhosamente os alunos os chamam, né? É assim, te perguntou antes aqui, como é que seus alunos chamam vocês? Aí o Moratti falou, Moratti, André e Cris. Então eu já tenho quase intimidade de aluno foco, hoje irei tratá-los assim também. Show de bola. Muito bem-vindos ao Foca no Enem. Obrigado. É o seguinte, a gente vai começar com Química, com o professor Moratti, em seguida, Biologia com o professor André e Física com a professora Cris. Então tá? Vamos começar com o Moratti primeiro. Obrigado, professores. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no Foca no Enem. Bola, meu. Moratti, é com você, seu quadro, sua sala de aula, seus alunos. Fique à vontade. Olá, galera, tudo bem? Eu estou aqui com vocês hoje. Nós vamos dar algumas dicas importantes para a tua prova. Tem assunto que você não pode deixar de estudar, pessoal. E eu começo com funções orgânicas. Todo ano cai. Então, liga lá, lembra o que a gente falou e vem comigo aqui, tá bom? Então, a primeira questãozinha aí, ó, ele tem um texto, fala do tramadol, esquece o texto, dá uma lida, não tem nada não. Vai para o desenho, e no desenho você vai fazer a análise do que ele está falando. Então, o próximo, por favor. Vamos passar essa questão? Aí. Pronto, olha aqui, moçada, é aqui que eu quero de vocês, ó. Então, lembre, eu tenho que lembrar a função álcool, fenol, aldeído, cetona, éster, éter, amina, amida. A gente trabalhou isso o ano inteiro, então eu não posso bobear em uma questão dessa, beleza? Então, vamos comigo aqui. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o tramadol e o metronidazol. Duas moléculas. Esquece o nome, composto X e Y. Então, veja o que ele está falando. Ele quer as funções que são comuns aos dois. Então, eu vou para cá. O que eu tenho? Opa, eu tenho função nitrogenada nessa daqui, ó. Aqui tem nitrogênio? Tem. Então, eu vou começar a trabalhar assim. Então, rapidinho comigo, vem. Aqui eu tenho NO2. NO2, que função que é essa? Nitrocomposto. Aqui tem NO2? Não tem. Se não tem NO2 nas duas, não é comum. Aqui eu tenho nitrogênio. Olha o nitrogênio fazendo ligações simples. O nitrogênio fazendo ligações simples é o quê? Amina. Nitrogênio com ligação simples. Aqui tem nitrogênio com ligação simples? Tem. Então, a função comum aos dois de cara é amina. Amina. Olha a resposta, letra A. Olha a resposta que tem amina aqui, letra D. Fiquei com duas, 50%. Show de bola, vamos ver o resto. Aqui eu tenho O, carbono. O, carbono é éter. Lá tem? Não, então não tem éter. Aqui eu tenho OH ligado a um carbono de ligação simples. Aqui eu tenho OH ligado a um carbono de ligação simples. OH ligado a um carbono de ligação simples é um álcool. Opa, álcool e álcool. Então veja, o que você tem aqui? Você tem uma amina e um álcool, letra D. Espera um pouquinho, vem comigo aqui. Olha só. Amina, importante lembrar o quê? Que existe primária, secundária e terciária. Essa amina aqui, ó, eu tenho nitrogênio ligado a um carbono, a 2, a 3, então é amina terciária. Lembra a questão de 2017, amina caráter básico. Show de bola? Pula para cá. Ó, essa amina também, 3 carboninhos. O que eu tenho que lembrar do álcool? Tipos de álcool, primário, secundário e terciário, importante. Ó, ligado a um carbono só, então é um álcool primário. Tranquilo a primeira questão? Letra D, vamos para a próxima. Resposta certa, letra D, professor, é isso? Olha aqui, pessoal. Éter, álcool e amina. Eu coloquei aqui uma observaçãozinha para vocês da imina. Função meio difícil de aparecer, mas cuidado. O que é uma imina? O nitrogênio ligado com duas ligações com o carbono. Apareceu até na prova da UNP de 1 ano e meio atrás aí. Então eu tenho nitrocomposto, amina, álcool e amina, que é mais raro. Beleza, pessoal? Provavelmente na tua prova do segundo dia do Enem. Tranquilo? Vamos para a segunda questão? Professor, é rápido, viu? Vamos para a segunda questão aí. Olha só, eu coloquei uma questão de gráfico para vocês e nós vamos trabalhar aqui termoquímica e cinética. Antes de falar isso, deixa eu lembrar uma coisinha para vocês aqui. Um texto de novo, gráfico. Show de bola, lê o texto. Opa, falou de catalisador. O André vai chegar aqui daqui a pouquinho com vocês e podia falar dos catalisadores biológicos. Show de bola. Olha aí, ó, podia ser uma ligação junta. Biologia com química, mas vamos para cá. Então, olha aqui comigo. Eu tenho um gráfico, começando pelos reagentes, subiu, formou os produtos.
Nesse gráfico aqui, ó, energia em função de caminho de reação, coordenada de reação. O que você tem que lembrar? De gráfico de energia, lembra da reação endotérmica e exotérmica. Uma reação que ganha calor, processo endotérmico. Uma reação que perde calor, um processo exotérmico, beleza? Dentro disso ainda, pessoal, lembre, o que o catalisador faz? O catalisador, ele acelera a reação, ele aumenta a velocidade. Se ele aumenta a velocidade, ele diminui a energia de ativação. Tranquilo? Lembra os catalisadores biológicos, lá da biologia do André? Depois ele pode dar um toque para vocês. Então, o meu catalisador aqui, ó, eu vou identificar no gráfico. Se eu tiver duas montanhazinhas, lembra lá, sempre que é com catalisador de K, é a letra B, é o menor gráfico, é aquele que tem catalisador, certo? O gráfico maior é uma reação não catalisada. Pega as tuas anotações e lembra as características do catalisador, não custa lembrar. O que é o catalisador? Ele age em pequenas proporções. Uma pequena quantidade de catalisador já muda a velocidade. Ele não é consumido durante a reação. Certo? Segundo, catálise homogênea, catálise heterogênea. Lembra lá, não custa, mas vamos para o gráfico aqui. Então, o gráfico da letra B é o gráfico catalisado. O gráfico da letra A é o gráfico sem catalisador. Dá uma olhadinha comigo. Eu tenho um ponto mais energético aqui em cima, que é chamado complexo ativado. Ponto mais energético da reação. Complexo ativado sem catalisador, complexo ativado com catalisador. Tranquilo? Importante. Essa distância que vai dos reagentes ao ponto mais energético é chamada energia de ativação. Do reagente ao ponto mais energético, energia de ativação. O que é energia de ativação? É aquela energia que ela precisa para começar a reação. Abrir a boca do fogão, não pega fogo, eu preciso da faísca. Então isso é minha energia de ativação. Tranquilo? Então olha aqui, ó. Energia de ativação com catalisador, sem catalisador, energia de ativação com catalisador. O que é o X lá? O X é energia de ativação sem catalisador. O que é o Y? O Y é a diferença das energias de ativação. Ó, o que o catalisador fez, diminuiu a energia de ativação. Então, é a diferença entre os complexos ativados. Beleza? Mais um detalhe aqui, pessoal. Essa reação começou pelos reagentes, com uma certa quantidade de energia. Quando acabou, formou os produtos. Se formou os produtos, eu perdi calor, então eu liberei calor. Tranquilo? Aproveitando, deixa para a Cristiane que vem aqui depois, a Cris de Física. Se eu tiver um tijolo caindo, queda livre, Cris, o que acontece? Quando ele bate no chão, ele libera calor, então é um processo exotérmico. Tranquilo? Veja como dá para entrar química, física, biologia. Tranquilo, moçada? Então, olha comigo aqui as alternativas, por favor. Vamos para as alternativas, por gentileza, referente à questão 2. Pela análise do gráfico, pode afirmar que a reação A é exotérmica e a B é endo. Se você analisar o gráfico, pessoal, as duas são exo. Começou no reagente e acabou nos produtos. Então, as duas estão para baixo. Não tem o catalisador, ele não muda a reação. Se a reação não ocorre, se eu colocar o catalisador, ela continua não ocorrendo. Beleza? Errada a letra A. B. A curva B representa a reação sem catalisador. Não. A curva B representa a reação catalisada. Lembra? Tem duas curvas. A menor é sempre aquela que tem catalisador. Tranquilo, garotada? Letra C. O valor de Y representa a energia de ativação da reação não catalisada. Não. Lembra do Y lá em cima no gráfico? O Y é a diferença entre o complexo ativado da reação sem catalisador e da reação com catalisador. A letra D, que é a nossa resposta, analisa o gráfico. O valor de X menos Y representa a energia de ativação da reação catalisada. Show de bola, letra D. O valor de Z, olha o Z do lado de cá do teu gráfico, representa a energia inicial dos reagentes. Não. Z é a variação de entalpia. Beleza, garotada? Segunda questão, letra D. Então, lembra lá. Catalisador pode aparecer em biologia, pode aparecer em química. Show de bola? Professor, é o seguinte, a gente não vai ter tempo para outra questão, mas vamos responder ao aluno. Vamos dar uma olhada numa pergunta de um aluno. Coloca aí para a gente, direção, aluna do Foco. Meu nome é Tayene, eu queria saber se eu ainda devo estudar a tabela periódica, se eu ainda preciso decorar. Ainda precisa decorar a tabela periódica, professor? Tayene, lembra que durante o ano eu falei assim, olha, esse ano são os 150 anos da tabela periódica. Todos os institutos de química aí
estão em promoção fazendo aniversário da tabela. A tabela não vem na prova. Você tem que estudar a tabela? Tem. Mas de que maneira? Pela distribuição eletrônica. Lembrando as características, o que a tabela me dá. Metal, no metal, eletronegatividade, energia de ionização, as características que você pode usar na tabela. Beleza? Um abraço, boa prova para você, Tayane, e para o pessoal do Foco todo. Professor Morad, obrigado. A gente Obrigado se vê também. na nossa aula Um na abraço. internet. Deixa eu receber aqui agora o professor André. Ó, tem o toquinho dos professores ali. André vai falar pra gente de biologia. Falar de biologia um pouquinho, e aí já pegando a deixa que o Murad deixou, é importante sempre lembrar, né, ele deu um toque ótimo aí, quando a gente fala de bioquímica, é um assunto que é recorrente na prova, é uma questão interdisciplinar, e aí, para catalisadores é importante, mas a gente tem que lembrar sempre que em biologia, as enzimas, elas acabam regulando o nosso metabolismo. Então, são elas que são responsáveis, por exemplo, por fazer a gente acelerar ou reduzir a velocidade de reação. Para a química é interessante que um catalisador, ele só aumenta a velocidade da reação, e isso, quanto mais você tem reagente, mais rápido você forma um produto, se você tiver catalisador, é mais rápido. Para a gente não, as enzimas são legais porque elas diminuem a energia de ativação, elas mantêm uma velocidade intensa, mas eu posso regular. Tem hora que eu posso dar uma freadinha e aí a gente consegue regular nossa taxa metabólica. Foi uma ótima chamada dele, mas é importante que a gente lembre isso. Catalisador inorgânico é uma coisa, para a biologia, catalisador orgânico é completamente diferente porque ele pode ser modulado em sua velocidade. Quando terminar o programa, a gente vai conversar sobre metabolismo. Show de Tô bola. precisando de ajuda. Vamos para a primeira questão aí da aula do professor André sobre biologia. Slide, questão 1. Questão 1. Com você, professor. A gente sempre na prova de biologia, sempre, só teve um ano que foi uma coisa atípica, a gente tem muitas questões de ecologia. E aí, não poderia ser diferente, eu trouxe para vocês uma questão que até é bem atual, é uma coisa bem recente, que é a relação entre o uso de agrotóxico, que é algo, inclusive, em alguns pontos necessários para a agricultura, realmente necessários para manter uma grande produção de alimento, mas a gente sempre fala dos efeitos colaterais disso, então a gente sempre fala do problema com os agentes polinizadores. Por quê? Porque aí a gente tem algumas coisas interessantes que podem ser analisadas. Na questão eu trouxe para vocês, as abelhas são responsáveis pela polinização de cerca das plantas para a alimentação humana. Preste atenção. Quando a gente fala das abelhas, certo, com a sua relação com as plantinhas, a gente está lembrando primeiro de um grupo de plantas que foi aquele que teve maior sucesso adaptativo no ambiente terrestre, que é o grupo das angiospermas. É aquele grupo de plantas que, teoricamente, é o grupo completo, é o grupo de vegetais mais completos. Por quê? Porque apresenta a raiz, o caule e a folha, que apareceram lá nas pteridófitas, apresenta a semente e o grão de pólen, que aparece nas gimnospermas, mas o mais importante, apresenta a flor como órgão reprodutivo, que é exatamente o que vai ser usado para a atração desse agente polinizador. Certo? Então, você lembra aquela florzinha lá que você vê que, às vezes, por exemplo, a Cris já deve ter recebido de alguém, flores vermelhas, chama atenção. Por quê? Porque eu quero que o inseto me veja. Ou então, tem aquele perfume marcante. Por quê? Porque eu quero que o inseto perceba, eu quero que o morcego perceba, eu quero que o passarinho perceba e encontre o meu órgão reprodutivo. Por quê? Porque a partir do momento que a planta fornece o néctar e mostra onde ele está, o animal de quebra, ele leva o grão de pólen. Isso aumenta a probabilidade de fecundação, certo? Daí a relação importante com as abelhas. E aí a gente percebe, ao mesmo tempo elas estão entre as principais vítimas dos sistemas agrícolas convencionais. Por quê? O grande problema é que quando você tem um sistema agrícola tipo convencional, você tem uma monocultura. Quando você tem uma monocultura, você tem um grande número de indivíduos de uma mesma espécie. Isso acaba reduzindo a variabilidade de indivíduos no ecossistema, consequentemente reduzindo o número de interações ecológicas, permitindo que pragas apareçam, que indivíduos que seriam patogênicos a essas plantações aumentassem. Certo? Aí o que é que eu faço? Eu uso agrotóxico. O agrotóxico vai contra quem? Contra inseto. A abelha é um inseto. E o agrotóxico não tem um robozinho lá para dizer, eu vou matar o bichinho malvado e vou deixar a abelha. Então você acaba matando todo mundo. E isso leva a um problema, por quê? Porque você percebe que sem abelha não tem polinização. Sem polinização, a gente acaba tendo um defeito na produção de alimento a longo prazo e seria problemático. Aí a gente continua. Alguns estudos mostram que sistemas agroflorestais ou a preservação da vegetação próxima às plantações melhoram a polinização. Por quê? Porque elas mantêm aí o equilíbrio ecológico. E isso, para a gente, é de extrema importância. A gente tem que ficar esperto. Mas vamos lá para as alternativas, para a gente ver o que é que vai ter? Passa aí, por favor. Preste atenção. Qual das alternativas indica a hipótese mais adequada para explicar a melhora da polinização citada no texto?
Percebam, eu falo de algumas coisas na questão aí que podem ser importantes para que a gente lembre na prova. Na letra A eu digo, a competição interespecífica entre abelhas. Tudo bem, as abelhas competem entre indivíduos. Dentro do mesmo grupo, dentro da espécie das abelhas, é uma competição intraespecífica. Isso é importante para a manutenção da qualidade higiênica da população, isso é importante para a manutenção do tamanho. Mas eu estou falando que a competição entre indivíduos de espécies diferentes, eu já anulo essa alternativa aí, a gente pode ficar esperto, é uma relação diferente aí. Na letra B, as interações ecológicas em sistemas agroflorestais são mais escassas, porém mais eficientes, melhorando a polinização. Certo? A gente lembra, eu estou tentando passar para vocês uma ideia onde eu tendo um maior número de indivíduos, eu tenho menos interações ecológicas. Isso não é tão interessante. Vamos para a letra C. Os sistemas agroflorestais propiciam um aumento de relações ecológicas. É aquela história, eu tenho mais espécies, consequentemente eu tenho um maior número de relações ecológicas. É só fazer uma análise clara. Ó, pensa que eu tenho um boi e um capim. Então eu tenho 2 animais, uma relação ecológica. Certo? Se eu tiver o boi, o capim e o carrapato, eu já vou ter 3 animais, 3 relações ecológicas, que eu adiciono parasitismo. Mas se eu adicionar, por exemplo, o anum, que come o carrapato, ele vai ter uma relação com o boi e vai ter uma relação com o carrapato. Então, agora eu tenho 4 indivíduos, eu já tenho 5 relações ecológicas. É exatamente o que a questão está me pedindo. Certo? Aí eu digo, na letra D, mutualismo. A gente não pode esquecer disso. Tá? Por isso, inclusive, que eu escolhi falar isso com vocês. É uma relação ecológica que sempre aparece. É uma relação ecológica extremamente importante para a sobrevivência dos indivíduos. Por que é extremamente importante para a sobrevivência dos indivíduos? Porque a gente lembra que é uma relação que é indispensável à vida. Todo mundo está bem, mas se eu separar, pelo menos um dos 2 vai morrer. Melhor exemplo, as nossas mitocôndrias. A relação endossimbiótica, a relação mutualística. Se a gente separar, nem a gente produz energia, nem a mitocôndria sobrevive. Então, a gente tem que lembrar outra coisa. Eu poderia falar de líquens aqui, que são ótimos indicadores ecológicos. Tá? Além disso, na letra E, está errado, certo? Porque eu não vou ter relações de mutualismo. Na letra E, os sistemas agrícolas convencionais, quando convertidos em agroflorestais, propiciam um aumento do número de abelhas por não utilizarem fertilizantes. Aí, na verdade, os fertilizantes propiciariam uma melhor relação com as plantas, certo? Uma vez que eu preciso do nitrogênio, do fósforo e do potássio para o crescimento delas. A resposta correta, professor? Aí vamos passar o slide que a gente vai perceber. A gente falou da letra C. Letra C. Certo? Porque exatamente quando eu aumento a ideia de relações ecológicas, eu aumento as interações, eu aumento o equilíbrio, certo? E a gente tem que entender sempre que o equilíbrio é algo importante para a sobrevivência dos ecossistemas. Tranquilo, vamos rapidinho agora responder a uma questão de um aluno lá do Foco, uma aluna do Foco. Oi, meu nome é Giovana e eu gostaria de saber quais os assuntos mais recorrentes em biologia. Quais os assuntos? Giovana, galerinha do Foco, alunos, a gente tem alguns assuntos que aparecem muito na prova. Ecologia é o fundamental, ele é o que aparece com maior frequência. Se a gente for olhar aí nos últimos 10 anos de Enem, considerando todas as provas que são aplicadas no Brasil, a gente tem quase 50% das questões que estão associadas à ecologia. Mas também é muito importante lembrar biotecnologia, fisiologia, certo? Aquelas relações que envolvem interpretação de gráficos e políticas públicas de promoção de saúde também costumam cair na prova. Então, você tem que apostar em alguma coisa, tá certo? Nessa retinha final, aí nesse último mês, é dar uma castigada em ecologia, em fisiologia comparada, esquecer aquela coisa de humano só, é fisiologia comparada, certo? E aí, um pouquinho também de bioquímica e biotecnologia na prova sempre aparece. Obrigado, professor André. Não sai daí, no próximo bloco a gente vai continuar tirando as dúvidas sobre física. É rapidinho, mas antes eu tenho uma dica. Se você quer mais conteúdo, já sabe, é só acessar focanoenem.op9.com.br. Não sai daí, a gente volta já para falar de física com a professora Cris. Estamos de volta com Foca no Enem. Antes da gente continuar a aula, recebendo a professora Cris, tem uma dica para você. Você já imaginou estudar num cursinho com diferenciais que vão fazer você ganhar o preparo que precisa para atingir aquela nota 1000? Claro que a gente está falando do Foco Vestibulares. Só o Foco Vestibulares oferece, além de uma equipe vencedora,
conforto, segurança e muito mais para você. O Foco Vestibulares tem 2 unidades, uma no Shopping Estação, na Zona Norte de Natal, e outra no Shopping Cidade Jardim, na Zona Sul, em Natal. Ou seja, tem sempre um foco pertinho de você. Por isso, venha se preparar conosco, venha fazer parte de uma turma vencedora. Matricule-se já, é só ligar 849-9667-0200. Foco Vestibulares, acertando na aprovação. Beijo para toda a turma do Foco. Eu vou pegar aqui a professora Cris, que ela tá nervosa. Cris, ela tá tranquila agora? Tá de Tô boa? tranquila. Tá? Vai dar certo. Dá aula para um monte de aluno Foco lá, preparadíssimo. Aqui você vai tirar de letra. Casa é sua, quadro é seu, sua câmera é aquela. Fique à vontade, Obrigada. A gente vai falar de física. Ok. Olá, galera. Bom, para escolher as questões para a gente dar nessa aula de hoje, eu selecionei algumas que são as que mais caem no Enem. Desde 2009 até 2018, o índice de questões que mais cai são relacionados com as questões de mecânica, certo? Então, a gente vai começar com as questões de mecânica. Selecionei uma que vai abordar as 3 leis de Newton, que geralmente cai bastante também. Então, a questão 1, por favor, aqui no quadro. Vou aqui partir para a questão 1, certo? Eu vou ler a questão, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as 3 leis de Newton, tá? Primeira questão. Considere uma caixa com tijolos sendo erguida do solo ao último andar de um prédio em construção. A carga é erguida por uma corda vertical acoplada a uma polia no ponto mais alto da construção. Suponha que o módulo da velocidade da caixa aumente linearmente. Isso aqui é uma informação importante. Ele está falando que a velocidade ela está aumentando linearmente. Isso significa que a gente tem uma aceleração. E a aceleração aqui ela vai ter valor constante, certo? Então, a velocidade ela aumenta com o tempo dentro de um intervalo de observação. Caso os atritos possam ser desprezados, é correto afirmar que, durante esse intervalo, a tensão na corda. O que é tensão na corda, gente? Tensão na corda é a força de tração, também chamada de força de tração, tá? Para responder a questão, a gente tem que lembrar das 3 leis de Newton. Quais são as 3 leis? Bom, a gente tem a primeira lei de Newton, que é popularmente chamada de lei da inércia, que é aquela lei que diz que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme, ele tende a permanecer em movimento desde que uma força atue sobre eles, certo? Bom, temos também a segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, que é a terceira lei que fala sobre ação e reação. Bom, essa questão aqui está envolvendo a segunda lei de Newton. Então, para responder, a gente tem que partir do princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte, que se eu tenho uma força resultante, eu vou ter uma aceleração, que é o caso da questão, tá certo? Então, aqui, para resolver, a gente tem que partir do princípio que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. O que seria a força resultante? Força resultante é o seguinte, se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma somatória de força aí com um valor. Bom, quais são as forças que vão atuar nessa caixa aí? Se a caixa está sendo erguida, ela tem uma força que está puxando ela para cima e também tem uma força que vai atuar no sentido vertical para baixo, que no caso aí é a aceleração da gravidade. Na caixa a gente só tem essas 2 forças atuando, que é a tração para cima e o peso para baixo. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante vai ser o quê? Se ela está subindo, eu tenho uma força na vertical para cima maior do que o peso. Então, como que ficaria a força resultante? A tração menos o peso da caixa. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, no caso, a aceleração da caixa. Bom, o que seria a força peso? A força peso está relacionada com a massa e a aceleração da gravidade, que também tem um valor constante. Então, como é que fica a resolução da questão? Vai ficar assim, a força resultante, tração menos peso, vai ser igual a massa vezes a aceleração da caixa. Bom,
como a gente quer saber sobre a tração, que foi o que a pergunta fez, a gente tem que isolar a tração de um lado, jogando massa vezes gravidade para o outro, vai passando massa vezes aceleração da gravidade com valor positivo. Aí o que a questão fez aqui? A gente colocou, como tem massa comum nos dois termos, a gente coloca a massa em evidência, aí vai ficar aceleração mais gravidade lá. Vamos analisar o que está acontecendo aqui. Vamos lá, tração é o que a gente quer. A massa tem um valor constante, não vai mudar a massa da caixa. A aceleração da gravidade também tem um valor constante. E a aceleração, que é a aceleração com que essa caixa sobe, também tem um valor constante. Portanto, a tração aí, ó, está dependendo de 3 grandezas constantes, levando a tração tem um valor constante também. Então, vamos aqui para as alternativas. Ele falou sobre, é correto afirmar que durante esse intervalo a tensão na caixa é. Então, o que vai dar a alternativa correta aqui é que a tração tem um valor constante, porque todas as grandezas que ela está relacionada são constantes também. Vamos passar agora para a questão de número 2 aqui em física com a professora Cris. A segunda questão, eu vou envolver um pouco as leis de Kepler, certo? Eu vou ler a questão número 2, ela diz o seguinte: os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear um número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Com base na figura, é correto afirmar que, dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor que a atração exercida pelo Sol sobre o cometa. Essa alternativa, gente, ela está errada. Por quê? Essa força que o Sol exerce sobre o cometa e que o cometa exerce sobre o Sol, ela tem a mesma intensidade, ela tem a mesma direção, ela só tem sentido oposto. Então, aqui está errada, a força tem a mesma intensidade, certo? Alternativa B. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Essa alternativa ela também está errada. Por quê? Pela segunda lei de Kepler, a gente percebe que a velocidade do cometa ela vai aumentando conforme ele se aproxima do Sol e vai diminuindo conforme ela se afasta do Sol. Então, eu tenho uma velocidade aí que vai variando, ela não é constante. C. O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. Vamos lá, ó. O cometa, a gente percebeu pela figura, que ele tem uma órbita mais afastada do Sol. Então, pela lei dos períodos, a gente percebe que aquele que tem a órbita mais afastada demora mais tempo para dar a volta em torno do Sol. Portanto, o período de translação do cometa é maior que um ano terrestre, porque ele está mais afastado do que a Terra, no caso aí. Resposta correta? Alternativa C. C. Sejam bem-vindos ao nosso Foca no Enem na internet. Se você estava coladinho, ligadinho com a gente na TV Ponta Negra, sabe que depois a gente tem mais 30 minutos para continuar falando de física, biologia e química. A gente vai começar a nossa aula na internet com a professora Cris, primeiras damas, né, professora? Vamos continuar questões de física. Obrigada. Logo em seguida tem o professor André, depois o professor Murad. Agora, Cris comanda a nossa aula de física aqui na internet. Vamos lá, ó. A questão agora vai ser uma questão de eletricidade, que é um tópico que cai bastante no Enem, que é a eletricidade, ok? Então, vai ser uma questão para a gente calcular quanto que custa, por exemplo, o seu banho no chuveiro elétrico, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular o preço do consumo elétrico de seu banho, Roberta utiliza suas aulas de física para a realização dessa tarefa. Primeiramente, ela verifica que, no manual de instruções de seu chuveiro, a potência é de 5.000 watts, quando ligada em 127 volts. Além disso, ela verifica que sua conta de energia, que o preço de 1 kWh é igual a 70 centavos. Na conta de energia, a gente tem o valor do kWh, isso varia de estado para estado, certo? Então, como é que a gente vai calcular o preço do banho dela? Bom, supondo que Roberta tome um banho de 15 minutos por dia, assinale a alternativa que apresenta o custo aproximado de cada banho. Bom, para saber
aí o custo, a gente vai ter que ir atrás da expressão que vai relacionar a potência do chuveiro dela com a energia consumida. E a energia consumida está ligada com o tempo que você vai ficar utilizando isso, certo? Então, vamos lá. Potência, ela vai ser igual à energia consumida dividida pelo tempo. Então, para a gente calcular aí o custo, a gente precisa saber qual o gasto de energia. Então, para saber o gasto de energia, a gente vai pegar que a energia, ela vai ser igual à potência do chuveiro vezes o tempo que ela vai ficar usando esse chuveiro. Bom, a potência do chuveiro é de 5.000 watts, certo? Como aqui está em quilowatt-hora, a gente passa essa potência para quilowatt, que é só substituir, tá? É os 5.000 watts, é a mesma coisa que 5 kW. Bom, para a gente colocar nas medidas que está, que é quilowatt-hora, vamos passar os 15 minutos para hora, certo? Aí a gente faz uma conta que é dividir 15 minutos por 60, certo? Aí a gente consegue saber qual é o tempo de 15 minutos, que é 0,25 hora. Bom, energia, como eu tinha falado, é a potência vezes o tempo. A potência do chuveiro, passei aqui para 5 kW, então a gente vai pegar essa potência, vai multiplicar pelo tempo que ela vai usar esse chuveiro, que são, no caso, 0,25 hora, e a gente vai ter que a energia gasta para esse banho é 1,25 kWh. Se a gente sabe a energia que ela gastou e sabe o preço do quilowatt-hora na cidade dela, basta a gente fazer uma regrinha de 3, tá? Então, o consumo que ela vai ter aí, o custo do banho vai ser o preço do quilowatt-hora na cidade dela, que é 0,7, vezes a energia que ela gastou, que é 1,25 kWh. Então, a gente vai chegar aí que ela vai gastar por cada banho 88 centavos, que é o que está na alternativa, vamos ver a alternativa C, a alternativa correta. C, alternativa correta. Vamos para mais uma questão de física com a professora Cris. Vamos para a próxima questão aí, por gentileza. Questão 6. Professora, fica à vontade. Tá. Questão 6 é de ondulatória. Ondulatória cai bastante no Enem também. Então, vamos lá, ó. Vamos ler. Os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons com frequências que vão de 1000 Hz a 120.000 Hz, certo? O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é de... Então, ele quer saber qual é o maior comprimento de onda para essas frequências do morcego. Aí a gente tem que lembrar que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se ele está querendo o maior comprimento de onda, isso vai acontecer quando a gente tiver a menor frequência. Para responder isso aí, qual é o maior comprimento de onda, a gente tem que ir atrás da equação fundamental da ondulatória, que vai relacionar a velocidade da onda com o comprimento de onda e com a frequência. A velocidade da onda, ela vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? A gente está atrás do comprimento de onda, mas lembrando, ele quer o maior comprimento de onda. Maior comprimento de onda vai acontecer na menor frequência. Vamos lá. Ele deu aqui na questão a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Então, substituindo na equação, a velocidade vai ser igual a 340 metros por segundo. A gente está atrás do comprimento de onda, então isso vai acontecer quando eu tenho a menor frequência. A menor frequência audível dele aí é de 1000 Hz. Então, substituindo na expressão, V igual a 340, comprimento de onda é o que a gente quer, e a frequência vai ser a menor frequência, que é 1000 Hz. Então, esse comprimento de onda aí que a questão está pedindo vai ser igual a 0,34 metros. Gente, a frequência que o ser humano escuta vai de 20 Hz a 20.000 Hz, certo? Frequências inferiores a 20 Hz são chamados de infrassons. Frequências superiores a 20.000 Hz são chamados de ultrassom. No caso aí, o morcego, ele vai conseguir ouvir ultrassom, que o ser humano não consegue ouvir. A gente só vai de 20 Hz até 20.000 Hz, ok? Finalizo aqui as questões. Questões finalizadas, mas tem uma perguntinha de um aluno ou de uma aluna lá do Foco para a gente poder passar para o professor André. Então, de um aluno. Vamos dar uma olhada na pergunta aí sobre física.
Olá, meu nome é Marcelo. Eu gostaria de saber se eu preciso estar atento às notícias para ir bem na prova de física do Enem. Precisa, Cris? Precisa sim, porque a prova do Enem, ela é muito contextualizada. Ela traz, assim, questões do cotidiano. Não basta só você estar por dentro da matemática, por dentro das fórmulas. Você tem que saber o que está acontecendo, porque ele vai contextualizar com o dia a dia. São bem recorrentes questões desse tipo. É preciso estar ligado em tudo. Está né, ligado em professora? tudo para poder resolver. Que Tá bom, muito obrigado, Cris. E de física, agora a gente vai falar de biologia na internet. Já falamos da TV, né, professor? Bom, querido. Agora De vamos volta. continuar falando de biologia, só que dessa vez no focanoenem.op9.com.br. Vamos continuar logo de questão? Vamos continuar logo de questão, tá? Então Uma questão bem vamos para a interessante questão aí. de biologia com o professor André, questão de número 2. Pronto. Deixa eu já te perguntar uma coisa. Na questão de biologia, eu preciso ler esse textão? Cara, no Enem, sim. No Enem eu preciso Quando ler a o gente textão. fala de vestibular tradicional, às vezes acontecia de você ter uma questão ou outra onde o texto era só um enfeite. Para o Enem, o texto da questão, ele está diretamente relacionado à resposta. Então, muitas vezes, se você pula o texto, se você não quer ler o texto, não quer ler a tabela, você perde a questão. Então não é perder tempo, é ganhar tempo. Exatamente. Então, vamos para alguns alunos gostam, às vezes, de ler o comando, que é importante, vai comentar isso. Ler o comando, depois ler o texto para saber o que está procurando. Eu não recomendo. Eu gosto que o cara leia todo, E com aí vai pro atenção, comando e aí da ele só questão. lê uma vez e faz direitinho, não tem como errar. Então vamos aí. Então vamos lá. Essa questão é bem legal, inclusive o aluno do Foco, a gente comentou muito isso em sala de aula, é uma coisa que a gente sempre bate, a gente sempre traz, quando a gente fala de biotecnologia, quando a gente fala de fisiologia, a gente fala de soro e vacina. Presta atenção. Certas substâncias tóxicas, como a peçonha de cobra, têm efeitos fulminantes no organismo, podendo matar a pessoa antes que ela consiga produzir anticorpos suficientes para a sua defesa. Nas situações de urgência, o tratamento é feito pela injeção do soro, presta atenção, imune, que tem grande quantidade de anticorpos específicos obtidos a partir do sangue de um animal previamente imunizado. O soro é preparado injetando-se em animais como, por exemplo, cavalos, doses sucessivas crescentes do antígeno. O antígeno é o quê? O veneno, lembra disso, é quem estimula o sistema imunológico, contra o qual se deseja obter anticorpos específicos. Em seguida, são feitas sangrias no cavalo para avaliar a concentração de anticorpos produzidos e presentes no plasma. Quando essa concentração do sangue atinge a quantidade desejada, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. No final do processo, hemácias, plaquetas e leucócitos são retirados e devolvidos novamente aos cavalos, que visa reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A aplicação do soro na vítima de picada de cobra não confere imunidade permanente, pois a memória imunológica, olha os termos que a gente está chamando a atenção, não é estimulada e os anticorpos injetados desaparecem da circulação. Tu deve lembrar que tinha uma época na escola que a galera gostava de colar, né? Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, certo? A gente sempre tem aquele aluno que cola a questão, tem aquele aluno que faz a questão. Qual é a diferença? Quando eu peço para eu fazer de novo, o que colou não sabe. Essa é exatamente a diferença que a gente está brincando aqui. Quando a gente fala de sistema imune, dá uma passadinha aí, tem um slide que tem um esqueminha para mostrar para vocês. Pronto. Quando a gente fala de sistema de imunização, fecha aqui para a galera poder ver direitinho, eu tenho a imunização que eu estou querendo fazer. A gente vai lembrar que ela se divide em dois grupos. Imunização ativa, que é aquela onde eu produzo a defesa. Presta atenção. Eu vou entrar em contato com o agente patogênico, eu vou analisar ele, eu vou produzir linfócitos B específicos, eu vou produzir a minha imunoglobulina. Qual é a vantagem? Depois que eu degrado isso aí, certo? Depois que eu degrado o agente patogênico, eu consigo gerar células de memória. Então, num próximo contato que eu tenha com esse mesmo agente patogênico, eu já vou ter a defesa. Então, eu já consigo ter a proteção. Isso aqui é importante. Por quê? Porque eu consigo me prevenir. Qual o grande esquema? Eu posso ter de maneira natural, presta atenção, o que é natural? Pô, vou ficar doente. Eu contraí a catapora. Certo? Teoricamente, se eu contrair a catapora e não morri, certo? Obviamente, estou aqui falando com vocês, quer dizer que agora eu tenho células de defesa, certo? Eu tenho células de memória que me permitem me proteger de uma próxima infecção. Olha que legal. Só que às vezes eu não quero ficar doente, certo? Isso não é interessante. Aí o que é que eu faço? Inclusive, está tendo algumas campanhas de vacinação agora. É importante lembrar, eu vacino contra a gripe, agora recentemente eu vacino contra o sarampo, eu tive um surto de febre amarela, vacinação contra a febre amarela, para quê? Prevenir a galera.
O que é que eu faço? Eu pego o antígeno, só o pedacinho do agente patogênico, ou atenuado ou morto, e aí jogo no seu corpo. Ah, vai gerar uma resposta imune? Até pode, gerar uma febre, dor, desconforto, mas é o quê? É o seu corpo respondendo contra aquele agente patogênico. E aí, você também vai gerar resposta. Isso aqui compõe uma política pública de promoção de saúde da população. Não esqueçam, se eu falo da imunidade, certo? Ativa, natural, fiquei doente. Artificial, fui vacinado. Qual é a ideia? A longo prazo, eu fico de boa porque eu não vou apresentar novamente os sintomas se eu for contaminado pelo mesmo agente patogênico. Mas não é o que a questão fala. Isso aqui é o que aconteceu no cavalo. Para a gente, a ideia são as imunizações passivas. O que é isso? É o aluno que cola. É aquele cara que, ao invés de produzir a defesa, ele não tem tempo, ele vai morrer muito rapidamente. Então, eu não posso perder algum tipo de célula específica, como, por exemplo, um neurônio. O que é que eu faço? Eu recebo soro. O soro, ele é o anticorpo pronto. Foi o cavalinho que produziu. O cavalo está de boa, ele está imunizado. Eu vou resolver o problema. Isso aqui é um tratamento, certo? Mas eu não vou ter como gerar memória, porque eu não produzi a célula, eu recebi o anticorpo. Isso resolve o problema, mas a longo prazo a gente acaba ficando desprotegido, certo? Não gera memória. Só que aí tem uma coisa interessante, mamíferos, nós, né? Lembra? Nós mamíferos temos um outro mecanismo de imunização passivo, que é exclusivo da gente. É o quê? A transferência de anticorpos da mamãe para o bebê através da placenta. Então, todas as defesas que a mãe produziu ao longo da vida, de maneira natural, através da placenta, lembrando, imunoglobulinas tipo G, passam pela placenta e imunizam o feto. E o mais importante, durante a amamentação. Né? Muita gente pensa que amamentar é apenas alimentar o bebê. Também é. Mas a partir do momento que a mãe está amamentando, ela também transfere anticorpos que permitem que o bebê não apresente certos sintomas de infecções que venham a aparecer. Agora lembra, a mãe tem que ter esse anticorpo pronto. Se ela não tiver célula de memória, não vai adiantar, certo? Mas a gente consegue aí proteger o bebezinho por um tempo. É um mecanismo natural, é um mecanismo exclusivo dos mamíferos. Aí volta lá, aliás, desculpem, passa para a questão, para a gente ver as alternativas que referem-se à ideia sobre as várias etapas do processo de imunização. Aí lembra, quais são as etapas? Produção no cavalo, com a aplicação do antígeno, separação do soro e aplicação do soro no indivíduo que foi picado. Eu tenho as 3 etapas, lembra lá do comando da questão. Aí eu estou dizendo, ó, a pessoa picada por cobra venenosa deverá tomar soro, pois esse contém os antígenos específicos. Meu amigo, antígeno é quem estimula o sistema imunológico. O veneno age como antígeno, o soro tem que ter o anticorpo, está errado. A aplicação de soro ou vacina em uma vítima de picada de cobra são processos indiferentes, pois ambos possuem anticorpos. A vacina não possui anticorpos, a vacina é feita com antígenos atenuados ou mortos. Outra coisa, são processos diferentes quanto à aplicação. O soro trata, a vacina previne, preste atenção. Os anticorpos específicos produzidos contra o veneno da cobra e injetados na vítima permanecem ativos no sangue. Até aí, beleza. Durante toda a vida, aí eu teria que gerar memória. Está errado. O soro não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de tratamento, pois contém anticorpos prontos para os seres humanos. Foi exatamente o que a gente falou. Já pode adiantar aí que a gente vai ver que é a alternativa correta. Passa aí, galera. É a alternativa correta. Só para a gente finalizar, a devolução das células sanguíneas aos animais é importante porque, como as hemácias atuam na defesa, hemácia é uma célula que atua no transporte de gases, galera. É a célula mais abundante do nosso tecido sanguíneo, mas ela transporta apenas gases, principalmente oxigênio. Então, ela não atua na defesa. Quem atua na defesa, e pode aparecer na prova de vocês, são os glóbulos brancos, leucócitos, tá? Que são uma gama muito grande, mas para o Enem a gente basicamente chama de glóbulos brancos. Tá certo? Aí, só para finalizar, hemácias, células anucleadas em mamíferos, transporte de gases, leucócitos, glóbulos brancos relacionados com a defesa, e as plaquetas, que não são células, mas compõem os elementos figurados do sangue, estariam relacionados à coagulação sanguínea. Vai lá, boy. Para finalizar, a gente tem uma pergunta de um aluno lá do Foco. É aluno ou aluna? Deixa eu ver. Vamos ver. Aluna. Meu nome é Gabriela e gostaria de saber se as questões de biologia vão vir tradicionais, como as de vestibulares.
Gabriela, professor? é uma coisa que a gente tem visto ao longo dos últimos 5, 6 anos aí na prova de biologia, um aumento do nível das questões, né? Umas questões menos contextualizadas, umas questões mais diretas, que lembram um pouquinho mais os vestibulares tradicionais. Mas a gente não espera, embora tenha sido divulgado, que o Enem vai ser mais técnico, está lá com uma mudança muito grande, é porque existe um edital. Então, sim, a prova vai ser mais técnica, provavelmente, mas não vai ser uma prova tradicional, onde a gente vai exigir decoreba de conteúdo, perguntar qual é a cor do pelo do ouvido esquerdo do urso panda. A gente não espera isso, tá certo? A gente espera que ela mantenha o mesmo nível, mantenha essa crescente no nível de dificuldade, mas que se mantenha mais ou menos contextualizada como ela vem sendo nos últimos anos, apenas com aumento de nível. E qual é a cor do pelo? Brincadeira, professor. Obrigado pela sua participação aqui na internet. Vamos receber o professor Murad. Rola um cumprimento aqui nos bastidores, vocês não veem, mas eles sempre se cumprimentam. Professor, a gente está chegando ao fim, mas antes vamos passar por Química mais uma vez. Fique à vontade, casa é sua. Obrigado. Vamos lá, moçada, vamos ver mais uma questãozinha de Química aqui. Olha só, eu preparei uma questão para vocês aqui, ó, sobre radioatividade. Então, radioatividade, você tem que tomar cuidado. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, não. Radioatividade tem várias utilidades. Por exemplo, a gente tem tratamento de doenças pela radioatividade. Você tem a conservação do morango por radioatividade. Eu tenho a energia do sol, que usa fusão nuclear, que nós vamos falar daqui a pouquinho, falando sobre radioatividade, certo? Eu tenho a idade de um fóssil usando radioatividade. Então, a radioatividade entra em várias matérias. A datação de um fóssil na história, pelo carbono 14, é radioatividade. Então, vamos ver uma questãozinha aqui sobre fusão e fissão nuclear. Só lembrando, a dica que eu dou para vocês. O que é fissão? Quebra. Você pega um núcleo grande e quebra em núcleos menores. Guardou isso? Meio caminho andado. Fissão, quebra. Núcleo grande, quebra em núcleos menores. Lembra? O nêutron bombardeia um outro núcleo, certo? Reação em cadeia. Fusão é a união de núcleos pequenos formando um núcleo grande. Então, vamos na nossa questão aqui. Olha só. A respeito dos processos de fissão e fusão nuclear, assinale a alternativa correta. Se você guardar a dica, fissão quebra, fusão, união. Você já resolve um montão, certo? Vamos ver. A fusão nuclear, união, é o processo de junção de núcleos atômicos menores, formando núcleos atômicos maiores, absorvendo uma grande quantidade de energia. A fusão nuclear é um processo de junção de núcleos atômicos menores, fusão, formando núcleos atômicos maiores, absorvendo uma grande quantidade de energia. Olha o detalhe dessa questão, uma palavrinha, pessoal. Absorvendo uma grande quantidade de energia, não, libera. Fusão é a energia do Sol, é a bomba de hidrogênio, a quantidade de energia. Imagine a bomba de hidrogênio, eu preciso várias bombas atômicas para servir de pavio da bomba de hidrogênio. Então é errado, palavrinha-chave. Cuidado, questão conceitual, a palavrinha-chave ali. Segunda, a fissão nuclear é um processo utilizado na produção de energia nas usinas atômicas com baixo impacto ambiental. Aqui podia entrar até meu amigo André de novo. Sendo considerada uma energia limpa e sem risco, pelo amor de Deus, tem risco sim. Imagine um vazamento radioativo. O André podia dar uma aula para vocês sobre todos os acidentes que aconteceram aí, né? Hiroshima, Nagasaki, o Goiânia, o César, assim vai. Errado também. No Sol ocorre o processo de fissão nuclear. Não, Sol é fusão, uma grande quantidade de energia. Errado. Letra D. A equação nêutron mais urânio formou bário, criptônio e urânio. Dá uma olhadinha aqui. Representa uma reação de fissão nuclear. Olha que eu dei a dica, olha a dica, olha a dica. Urânio, 235 de massa, formou bário 140, criptônio 93. Um átomo grande quebrou, formou átomos menores. Certa letra D. Beleza, galera? Olha só, a letra E, que falava de fissão, foi denominada pelos americanos para construir. Obrigado. O processo de fusão nuclear foi a primeira denominada. Fusão não é bomba atômica, não. Fusão não é bomba atômica. Fissão é a bomba atômica. Os reatores nucleares é fissão. Beleza? Radioatividade. Cuidado na tua prova. Esse professor é arrochado. Vamos para a questão de número 4. Tem outra questão ou vamos para a pergunta de aluno? Questão. Vamos para mais uma questão, questão 4. Olha só. Não deixe de estudar para a tua prova ácido e base. Certo?
Pode aparecer ácido e base em hidrólise salina. Eu posso ter uma reação de neutralização de ácido e base caindo em soluções em deslocamento de equilíbrio. Então, olha aqui que eu fiz para vocês, a questão. Os antiácidos são medicamentos que atuam para neutralizar o ácido clorídrico, liberado pelas células parietais no estômago. Ao ingerirmos comidas e bebidas em excesso, normalmente buscamos tais remédios para aliviar os sintomas. Qual das substâncias é a melhor para funcionar como medicamento antiácido? Se eu quero um antiácido, eu quero uma substância de caráter básico, certo? Eu quero uma substância de caráter básico. Por exemplo, leite de magnésia, né? Combate a acidez. Mas olha o que ele fez. NaCl, NaOH, CaCO3, ácido sulfúrico, H2SO4, CaCl2. Importante, pessoal. Olha comigo, questãozinha perigosa. Eu tenho uma base aqui. Posso marcar hidróxido de sódio, soda cáustica? Não pode, não. A soda cáustica é uma base muito forte, que corrói tudo lá dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma substância de caráter básico, um sal básico. Então, o que eu tenho que lembrar? Quando eu pego um sal, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, da onde ele veio? Ele veio do NaOH, que é uma base forte, hidróxido de sódio, soda cáustica, e veio do HCl, que é um ácido forte, é um hidrácido. O que é um hidrácido, professor? É um ácido que não tem oxigênio. Então, eu tenho NaCl, NaOH e HCl. Os dois são fortes, me dá um sal neutro, não vai resolver. Quando eu vou para a soda cáustica, não posso, esquece a soda cáustica. CaCO3, essa é a nossa molécula, pessoal, o Enem adora. Carbonato de cálcio, da onde que vem? Vem do CaOH2, vem do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Quais são as bases fortes, professor? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, certo? Então, Ca, cálcio, base forte. CO3 vem do H2CO3, H2CO3, que é um ácido fraco, ele é um ácido instável, lembra? H2CO3. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base forte com ácido fraco. Esse composto aqui é um composto de caráter básico. Nossa resposta, base forte, ácido fraco. Base forte, ácido fraco, meio básico. Você está com acidez estomacal, vai tomar o ácido sulfúrico? Não vai, morre, cara. CaCl2, Ca, base forte, HCl, ácido forte. Se os dois são fortes, meio neutro. Letra C para vocês. Letra C. Tem mais uma questão? Dá tempo, direção, da gente fazer mais uma? Vamos passar para mais uma questão? Questão 5. Olha só que bonitinha essa questão. Ele deu para mim um composto orgânico, vamos ganhar tempo aqui? Olha o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, 3 grupos carboxila, C-O-OH, 3 grupos carboxila, ou seja, 3 grupos da função ácido carboxílico. E eu tenho um OH ligado a um carbono de ligações simples, um carbono saturado. Então, o ácido cítrico tem 3 grupos carboxila e um OH aqui, tem um álcool, certo? 3 ácidos com álcool. Vamos ver as alternativas? Olha só, considere as seguintes afirmações sobre esse composto. Apresenta boa solubilidade em água e em soluções alcalinas. Eu falei para vocês que eu tinha 3 ácidos ali, pessoal. Se eu tenho 3 ácidos e um álcool, ele reage em soluções alcalinas sim, faz reação ácido-base. E é solúvel em água devido às ligações de hidrogênio. Vamos lembrar o que é uma ligação de hidrogênio? É o hidrogênio ligado ao elemento altamente eletronegativo, flúor, oxigênio e nitrogênio, o FON. Lá eu tenho OH. Boa solubilidade, certa primeira. Possui apenas um carbono quiral em sua estrutura. Opa, isso é perigoso. Carbono quiral, o que é ele? É aquele carboninho que tem os 4 ligantes diferentes. Eu tenho os 4 ligantes diferentes. Aparece sim o carbono quiral, que eu já mostro para vocês aí. É um ácido graxo tricarboxílico. É o item mais perigoso. Tá certo o item 2, né, pessoal? É um ácido graxo tricarboxílico. Isso é perigoso, pessoal. Olha a maldade da questão. Ele é tricarboxílico. Show! Só que não é um ácido graxo. O que é um ácido graxo? Biologia, de novo, do meu amigo André. Ácido graxo é um ácido de cadeia grandona, com mais do que 12 carbonos. E lá não tem essa quantidade de carbono. Então, está errada a número 3. Só que fica correto a 1 e a 2, letra C. Pode voltar na figura para mim, por favor? Para ver. Show. Olha aqui, ó.
1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Não é ácido graxo. Segundo, ó o carbono quiral, ó os ligantes. 1, 2, 3, 4. Mas olha a pegada. Aqui esses dois são iguais, então não é quiral. Viu a pegadinha? Tem carbono quiral? Não tem. Então volta para mim nas alternativas. Eu tinha falado um negócio aqui, ó. Apenas a número 1 é correta. A pegadinha era 1 e 2. Não é quiral, porque os dois pedaços são iguais. Então, é uma pegada. Tem que tomar cuidado, moçada. Carbono quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Tinha 3 ligantes diferentes. Beleza? Tranquilo? Tranquilão, professor, muito obrigado. Nosso tempo abraço, na internet obrigado também acabou. Agradecer a todo mundo do Foco Vestibulares, a você que acompanhou a nossa aula aqui na internet. E sabe, a gente tem um encontro marcado todo sábado na TV Ponta Negra. Até a nossa próxima aula e não esqueça de acessar focanoenem.open9.com.br. Te aguardo na próxima aula. Até lá, valeu.